Muito bem, neste momento eu quero convidá-los para que nós possamos ler a palavra do nosso Pai Celestial e podermos assim fazer uma reflexão, né? E vamos ler alguns versículos de um capítulo que é muito conhecido, que está no livro de Matitiahu, conhecido como Mateus, capítulo 24, versículo 1, 2 e 3. Matitiahu, capítulo 24, versículo 1, 2 e 3, que nos diz assim: E, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Posto que Yahushua disse-lhes: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que tudo será destruído, e não ficará aqui pedra sobre pedra. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular e disseram: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Muito bem. Que momento, né? Que momento foi esse? E que importantes revelações fez Yahushua naquele dia ou naquela tarde, enfim. Nós precisamos observar o que acontece no versículo 1, 2 e 3, para depois poder ter uma compreensão de todo o capítulo 24. Observe que Yahushua e os discípulos estão saindo do templo, né? Saindo Yahushua do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, porque era algo magnífico, né? A história mostra que era algo fora do comum. Ao ponto que até hoje, né, quem vai lá e vê o resto das ruínas, vê o Muro das Lamentações, e a arqueologia às vezes nos presenteia com algumas informações que se consegue obter. As pedras eram gigantescas, toda a construção era gigantesca, né? Era realmente algo esplendoroso. E não somente uma arquitetura gigante, mas também muito bela, muito linda e com com todos os detalhes das exigências do Altíssimo, especialmente internamente, né? No seu interior. Mas olhar para um templo desse e imaginar, através daquilo que a arqueologia mostra para nós, do tamanho das pedras, não é de se admirar que quem via aquilo todos os dias estava impressionado. Porque os discípulos estão impressionados com o tamanho, com a estrutura, né? A imponência de todo aquele edifício, né? E eles, na sua inocência, ou talvez movidos pelo próprio Espírito do Altíssimo, eles vão querer chamar a atenção de Yahushua, para que Yahushua contemple com eles aquilo que eles estão contemplando e de forma que eles estão impactados. Então você veja que realmente era algo muito extraordinário. Então eles vão dizer: olha, mestre, veja a estrutura disso, veja o tamanho disso, veja a beleza disso, como isto é grande, como isto é maravilhoso. Mas Yahushua vai dar uma resposta para eles que vai talvez impactar eles agora de uma outra maneira.
porque eles jamais imaginavam que Yahushua fosse dizer para eles aquilo que Yahushua disse. Posto que Yahushua disse-lhes: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que tudo será destruído, e não ficará aqui pedra sobre pedra. Forte isso, né? Fortíssimo isso. Porque Yahushua estava falando da destruição que viria a suceder no templo, de algo que haveria de suceder no futuro. E qualquer pessoa de sã consciência naquele momento que falasse que o templo haveria de ser destruído e que não ficaria pedra sobre pedra, passaria por louco. Mas os discípulos percebem que Yahushua fala isso com muita seriedade, e eles não vão duvidar das palavras de Yahushua, mas eles guardam isso com eles. E quando Yahushua vai estar no Monte das Oliveiras assentado, talvez descansando, talvez fazendo uma refeição, mas ele se assenta lá no Monte das Oliveiras, é que os seus discípulos vão chegar e vão fazer duas perguntas, que uma delas interessa a nós, e a outra interessava a eles naquele momento. Então, como eles vão fazer duas perguntas para Yahushua, Yahushua vai dar uma resposta só, que serve para as duas coisas. Porque, de alguma maneira, a invasão e a destruição, a invasão de Jerusalém pelos soldados romanos, por Roma, a destruição do templo, não deixa de ser um juízo que sucedeu sobre Jerusalém, que de alguma maneira simboliza também o que vai suceder neste mundo, com relação ao fim do mundo. Literalmente o fim desse mundo. E o versículo 13, então, vai estar ali estas duas perguntas, né? Que diz ali o versículo 13: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular e disseram: diga-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na cabeça dos discípulos, aquele templo só seria destruído no final do fim do mundo. Eles vão fazer essa pergunta para Yahushua, acreditando que a destruição do templo vai ocorrer no período do fim do mundo, e não antes. Eu acredito que é até natural entender que eles fazem estas duas perguntas juntas, porque eles entendiam que quando o templo fosse destruído, isto seria de alguma maneira sinais da vinda de Yahushua, da volta de Yahushua, ou do fim do mundo, vamos dizer assim. Vamos dizer assim? Não, vamos dizer que é mesmo, porque eles estão perguntando. Então eles vão dizer para Yahushua: diga-nos quando será essas coisas. Quando vai ser isso, mestre? Quando é que o templo vai ser destruído? Quando é que tudo isso vai cair por terra? Porque eles estão lá no Monte das Oliveiras e eles estão contemplando o templo. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles vão pedir aqui sinal, para que Yahushua fale quais serão os sinais, né? E quando vai ocorrer estas coisas. E aqui, meu irmão, minha irmã, eu não quero focar exatamente na questão da invasão romana e da destruição do templo. Não quero falar sobre isso. O que eu quero aqui fazer neste momento é uma reflexão a respeito de que todos os eventos que Yahushua disse que haveriam de suceder, como terremotos, fome, guerra, pestes, coisa que eu e você estamos todos os dias ouvindo falar, estes sinais sucederam antes da invasão de Jerusalém e da destruição do templo. É por isso que nós temos que entender que esses sinais não indicam a volta de Yahushua de alguma maneira.
porque isso já vem acontecendo há muito tempo. Mas quando Yahushua vai falar disso, e é lógico que nós podemos usar isso também para mostrar que em breve esse mundo haverá de sofrer o juízo do Altíssimo. Mas você vai ver que aquilo que marca de fato como sinal a volta de Yahushua, nós vamos ver depois. Não que estas coisas não indiquem que ele vai voltar ou que ele está voltando, indica também. Mas especificamente sucederam na época, antes do ano 70, esses fenômenos aconteceram. Em Israel, ali no Império Romano, nas províncias ou nações que formavam o Império Romano, né? E eu quero fazer essa reflexão aqui com os irmãos porque eu quero focar numa outra passagem das Escrituras que vai mostrar para mim e para você de que Yahushua vai falar destes eventos acerca da destruição do templo e da invasão a Jerusalém, e Yahushua vai falar uma série de sinais que vai acontecer e que eles devem estar atentos a isso tudo. Mas como eles fizeram duas perguntas para Yahushua, então nós temos que levar em consideração, de alguma maneira, que tudo isso que foi dito também serve para nos despertar acerca da sua volta. Mas lembre-se que ele disse, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerra, ainda não é o fim do mundo. Porque eram sinais que se aplicavam para o período ou para o momento em que Jerusalém fosse atacada e o templo fosse destruído, né? O versículo 4 nós podemos ver que ele diz assim: E Yahushua respondendo disse-lhes: Acautelai-vos para que ninguém vos engane. A história vai mostrar que logo após a morte de Yahushua e a sua ressurreição, e os discípulos vão fazer ali o trabalho de divulgação, surgem muitos enganadores, surgem muitos falsos messias, surgem muitos falsos profetas. Porque de alguma maneira, como o Messias sofreu por parte de alguns rejeição, é lógico que os enganadores teriam que se aproveitar disso, né? E então Yahushua está alertando, e Yahushua respondendo disse: Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Messias, e enganarão a muitos. Isso sucedeu naqueles dias. Muitos seguiram falsos messias, muitos seguiram os discursos de homens que diziam ser o Messias, porque na verdade não eram. Nós temos hoje, nos dias de hoje, pessoas que se apresentam como... Mas eles usam um nome falso, eles usam o nome grego. Então isso para nós não faz diferença nenhuma, para nós não é sinal nenhum. O cidadão chegar por aí dizendo ser Jesus Cristo, o que muda para você, o que muda para mim? Nada. Nós sabemos que esse nome é falso, esse nome Jesus Cristo não é verdadeiro. Então, para nós, não quer dizer nada. Não tem o INRI aí, que anda dizendo que ele é o Jesus Cristo? O que aquilo lá afeta o povo de Yahushua? Nada. Nós já sabemos que até o Jesus Cristo é um falso. O nome dele é falso. Por isso que nós cremos em Yahushua. Entende? Então pode surgir milhares de Jesus Cristo aí, dizendo ser Jesus, homens dizendo ser Jesus Cristo, que para nós não vai fazer diferença nenhuma. Agora nós sabemos que o nome, o Jesus Cristo, o ídolo grego-romano, é aquele que se opõe ao nome verdadeiro do Altíssimo, né? E aí, Yahushua vai dizer que surgiriam muitos falsos messias e enganariam a muitos, e assim sucedeu nos dias que antecediam a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Bom, vamos lá. Ele vai dizer aqui no versículo de número 6: Ouvireis de guerras ou de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim do mundo.
Mas ouvireis de guerras, de rumores de guerras, mas ainda não é o fim, porque desde aqueles dias se falava em guerra, né? E guerras que para aquela época eram terríveis. Se pesquisar um pouquinho na história, e eu não quero aqui ficar citando fontes de história, mas eu só quero fazer alguns comentários. Roma, mesmo o Império Romano, desenvolveu naquela época muitas guerras significativas, importantes para a economia daquela época, para os interesses deles naquelas épocas. No ano, por exemplo, no ano 41 ao ano 42, eles desenvolveram uma guerra na Mauritânia. No ano 43 a 61, olha, desenvolveram guerra com Bretanha. E também desenvolveram uma importante guerra e sofreram uma importante derrota no ano 62 na Armênia. Roma sofreu derrotas. Dizem que essa derrota de Roma no ano 62 foi o que motivou os Yaudim, aqueles que se rebelaram contra Roma, foi o que motivou eles a desenvolver algum tipo de ataque ou de querer enfrentar Roma. Foi essa derrota que Roma sofreu na Armênia. Está aí na história para ser confirmado. Então Roma desenvolveu importantes guerras com povos, com tribos, com outras nações antes do ano 70, antes da grande invasão e destruição de Yahushalaim. E Yahushua disse: vocês vão ouvir falar de muita guerra. Então, para os discípulos, naquele tempo, e para os povos, os nossos irmãos do passado, naquela época, ouvir falar de guerra e ver guerras acontecendo daquela maneira, na espada, na lança, na cavalaria, era como se hoje nós visse as guerras de aviões. É o mesmo impacto, é a mesma mortandade, é a mesma guerra, né? Só que em proporção diferente. Então, nesse período, desde a morte de Yahushua até o ano 70, antes do ano 70, se desenvolveu muitos combates, muitas guerras, grupos se armavam, formavam o que poderíamos chamar hoje de guerrilheiros, né? Formavam as guerrilhas. E dizem os historiadores, eu não quero citar o nome de um deles aqui, mas diz esse historiador que naquela época até grupos terroristas, naquilo que hoje nós conhecemos como Palestina, eram organizados. E segundo esse historiador, ele diz que a Galiléia se tornou um local de muito derramamento de sangue e de constantes combates e guerras. É algo terrível que estava sucedendo ali no Império Romano, naquelas regiões ali. Então Yahushua, quando disse a eles: ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhais, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, não é o fim do mundo, e nem era o fim de Yahushalaim, ou a queda do templo. Então serviu para eles naquela época e serve para nós. Então por isso que quando eu ouço falar de guerra e porque país tal está ameaçando, isso para mim não muda nada. Se os Estados Unidos quererem bombardear a China, para mim não muda nada, em termos de eu estar me preparando. Guerra não significa que já seja o fim do mundo. Mas a China vai bombardear os Estados Unidos vai bombardear lá, pode ter uma bomba atômica. Esqueça isso. O Criador não vai permitir. O homem não tem esse poder. O ser humano não tem. Mas não tem, não. Não tem esse poder. Compreende? Não tem. E eles não querem se autodestruir também. Mas para aquela época, esses rumores de guerra indicavam aquilo que Yahushua estava falando. A queda do templo, a invasão e a destruição de Yahushalaim. Nós sabemos que se os homens falam hoje de guerras e há esses rumores, olha, e Yahushua falou disso, mas nós temos que lembrar que ele disse: ainda não é o fim. Então, se for fazer uma análise por questão de guerra, então estamos longe do fim.
Mas os nossos irmãos do passado tinham um problema a enfrentar, que era a destruição de Yahushalaim e a queda do templo, né? Bom, como eu disse, já falamos aqui do surgimento dos falsos messias na época, dos falsos profetas, e nós estamos falando de guerras. Mas Yahushua vai dizer aqui no versículo 7, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em muitos lugares. Então Yahushua está falando que haveria fome, guerras, fomes, terremotos, né, pestes em muitos lugares. A história vai registrar que antes de Roma invadir Yahushalaim, houve muitos terremotos, mas alguns ficaram ou tiveram algum destaque a mais, né? Houve, por exemplo, em Greta, no ano 46 e 47, um terremoto que abalou muito, né? No ano 51, houve um terremoto também em Roma, que na verdade causou grandes problemas para eles naquela época. Então esses terremotos ocorreram ali no Império Romano, enfim, naquelas nações próximas ali de Israel. Cumpriu-se a palavra de Yahushua, cumpriu-se de forma extraordinária. Bom, ele fala de peste. Se você fizer doenças, né? Se você e eu fizermos de fato uma pesquisa mais criteriosa, nós pesquisarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que essas pestilências sempre acompanharam a humanidade. Antes mesmo do Mashiach vir na forma humana, né, antes de Yahushua se manifestar, já ocorriam essas pestes, mas pestes de matar milhões de pessoas. Então Yahushua fala do surgimento de pestes como um sinal daquilo que ele está falando para os seus discípulos. E nós temos que entender aqui que ele estava falando da destruição do templo, da invasão de Yahushalaim, e mostrando também os sinais do fim do mundo. E agora ele começa a falar de terremotos, ele começa a falar de pestes, e ele vai falar de fome também, dizendo que haveria uma fome muito grande, né? Uma escassez de comida, né? E aí é o seguinte, será que essa questão da fome se aplica para os dias de hoje? Porque hoje nós estamos vendo a peste, né? Nós temos uma peste aí que está de alguma maneira assustando todos nós. Mas existe a questão da fome. E essa fome, será que ela já cumpriu naqueles dias? Ou será que ela vai cumprir? É lógico que ela vai cumprir nos dias de hoje. E tanto que eu quero mostrar aqui para os irmãos e para as irmãs que não é porque nós somos de Yahushua que nós não podemos ser atingidos com essas coisas. O que eu vou mostrar agora, aqui, é aqui o ponto que eu quero também estar focando com os irmãos e com as irmãs, mas eu quero concluir antes a leitura, para daí nós podermos mostrar o que eu quero mostrar, né? Vamos para o 8. E todas estas coisas é só princípio de dores. Então Yahushua está dizendo, todas essas coisas só princípio de dores. O que é essas coisas? Fome, guerra, peste, falsos profetas, falsos Mashiach, o que mais que ele fala? Rumores de guerra, terremoto, tudo isso, ele disse, olha, tudo isso é o princípio só. Não é o final, é o princípio, é o comecinho. E aí o versículo 9 ele vai prosseguir dizendo, então vos hão de entregar para serdes atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui nós podemos aplicar para nós para o tempo do fim, mas aconteceu exclusivamente com os discípulos e com a comunidade messiânica daquela época. Mas lógico que nós sabemos que vai acontecer novamente. Versículo 10. E muitos serão escandalizados, então se trairão uns aos outros, se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E depois que se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aqui já se aplica para nós. E aí lembra-se que o versículo correto é que a iniquidade iria se multiplicar devido
o afastamento, o distanciamento do homem da Torá. Mas veja que o versículo 13 e 14 ele já vai falar algo que é para nós, para mim e para você. Ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e esta boa nova do reino será proclamada em toda a terra, em testemunho a todas as nações, e depois virá o fim. Certo? Aqui ele já mostra para mim e para você qual é o grande sinal do fim do mundo. E esta boa nova do reino será proclamada em toda a terra, em testemunho a todas as nações, e depois virá o fim. Então, primeiro, estas boas novas têm que chegar em todas as nações, tribos e línguas, para daí vir o fim. Então, enquanto houver peste, fome, guerra, terremoto, ainda não é o fim. Agora, quando estas boas novas forem proclamadas em todo o mundo, então virá o fim. Após isso, então, virá o fim. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que entender o seguinte: em todas as épocas, em todos os tempos da existência da comunidade messiânica de Yahushua na face da terra, em todas as épocas, sempre a comunidade conviveu com estes problemas que assolam a humanidade. Peste, fome, terremoto. Sempre foi assim. Antes de Yahushalaim ser destruída, antes do templo cair por terra, o templo físico, estes eventos, estes sinais ocorreram lá em Israel. Ocorreram ali, naquilo que nós chamamos de Império Romano. Houve muitos terremotos, houve pestes, houve guerras, muito derramamento de sangue, rumores de guerra, falsos profetas, falsos messias, enganação, mentiras. O que acontece hoje aconteceu naqueles dias. Ou o que aconteceu naqueles dias está acontecendo hoje. E houve uma fome tão grande, e é aqui que eu quero que você preste atenção, houve uma fome tão grande que atingiu até partes da comunidade de Yahushua. E é verdade isso. Bom, vamos ler então, lá no livro de Atos, capítulo 11. 11, versículo de número... Vamos ler do 27 em diante, 27 e 28. Diz assim: E aconteceu que naqueles dias desceram profetas de Yahushalaim para Antioquia, e levantando-se um deles, o seu nome era Agabus, predisse pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. E isso aconteceu no tempo de Cláudius. E os discípulos determinaram enviar ajuda aos irmãos que habitavam em Iaudá, cada um conforme o que pudesse. O que eles coletaram, enviaram-no aos anciãos, pelas mãos de Barnabá e de Shaul. Esse Cláudius, esse imperador romano, ele foi um período curto em que ele foi imperador. Foi do ano 41 ao ano 54, mais ou menos por aí. Se tiver um pouquinho mais, pouquinho menos não, um pouquinho mais. Do ano 41 ao ano 54. Foi um imperador chamado Cláudius. E o que sucedeu? E é aqui que eu quero refletir com você, meu irmão, refletir com você, minha irmã. Esse pessoal aqui que desceu, para Antioquia, alguns profetas, homens que eram pregadores da palavra, mas também tinham o dom de profetizar algo pelo Espírito do Altíssimo, E um deles, este aqui era Agabus, predisse pelo Espírito do Altíssimo, que haveria uma grande fome em toda a terra. Lembra que Yahushua disse? E haverá fomes. Lembra? E isso aconteceu no tempo de Cláudius, que era o imperador, que reinou aí do ano 41 ao ano 54. E o que os discípulos
determinaram, então, irmãos, está lá no versículo 29. E os discípulos determinaram enviar ajuda aos irmãos que habitavam em Iaúdá. Ué, então tínhamos irmãos nossos lá na região de Iaúdá. E se os discípulos entenderam que precisavam ajudar eles, então é porque estes irmãos foram acometidos ou foram atingidos por essa miséria, por essa fome. Tanto é que o versículo de número 30 vai dizer, versículo 29 ainda, cada um conforme o que pudesse, o que eles coletaram e enviaram. Então cada um contribuiu com o que podia para ajudar estes irmãos que estavam em Iaúdá e que a situação ali era de miséria, era de fome. E se fizeram coleta dentro da possibilidade que cada um podia ajudar, podia contribuir, se os discípulos assim fizeram e encarregaram Barnabá e Shaul para levarem e colocarem essas doações na mão dos anciãos, então é porque havia irmãos que estavam em dificuldade. Havia irmãos que estavam precisando de ajuda, de comida, de roupa, de remédio, né? A palavra está bem clara. Eles foram ajudados. Isso mostra para mim e para você que a comunidade messiânica, lá do comecinho, ela também teve dificuldades. Os irmãos também passaram por dificuldades. Aqui especificamente está falando de comida, mas pode, né? Pode também, e com certeza havia, pessoas que também estavam com problemas de saúde, que precisavam de ajuda, não conseguiam trabalhar, e aí a dificuldade chegou. Eu sempre digo e vou dizer aqui, o cristianismo criou uma falsa ideia, principalmente esses pilantras que pregam a prosperidade, de que ninguém pode ficar doente, de que ninguém pode ficar desempregado, de que ninguém pode ser pobre. Porque estes mercenários do cristianismo, eles precisam trabalhar isso na cabeça daqueles coitados que estão ouvindo eles, para que eles se matem trabalhando e possam depositar cada vez mais aos pés desses lobos famintos e exploradores. Mas quando nós olhamos para a comunidade primitiva messiânica lá atrás, nós vemos que eles enfrentaram problemas que nós enfrentamos nos dias de hoje. Veja que há uma preocupação nos irmãos, nos discípulos de Yahushua, de ajudar os que estão lá em Iaúdá. Ninguém que não esteja realmente numa situação difícil precisa de ajuda. Mas os irmãos não esperaram ninguém pedir. Eles se anteciparam, porque o Espírito do Altíssimo já alertou eles de que haveria uma grande miséria, uma grande fome. Miséria, fome, de verdade. Falta de comida. E você sabe que uma pessoa mal alimentada vem a doença. Meus irmãos, o que nós temos que passar nessa terra, nós vamos passar. Não adianta nós achar que eu já falei que não adianta nós acharmos, porque servimos Yahushua, que não vou machucar o meu dedo. Ah, não posso machucar o meu dedo porque eu sirvo Yahushua? Isso é uma ilusão da minha cabeça. Eu não posso passar dificuldade, não pode me faltar dinheiro, porque eu sirvo Yahushua, mas é lógico que vai faltar dinheiro. Porque nós não somos ricos, nós não somos afortunados. É lógico que nós podemos e vamos sim em algum momento ficar doente. E eu já falei isso essa semana, não é porque vamos ficar doente que estamos amaldiçoados, que estamos abandonados, que estamos... Não. O que tem que ser feito nesses momentos? E estão dizendo por aí que vai vir fome, né?
depois da pandemia, que vai vir miséria no mundo, fome, falta de comida. O que nós temos que fazer é trazer isso que a comunidade primitiva tinha, essa consciência, estar consciente disso. E aí o apóstolo Shaw disse assim, que os irmãos têm que comunicar-se uns com os outros nas suas necessidades. Veja que esses irmãos estão em Antioquia e eles vão enviar ajuda para quem está em Iaudá. Nós, como povo de Yahushua, temos que estar atentos a isso. Nós temos que estar atentos a isso. A união faz a força. E se nós somos uma família, se nós servimos o mesmo Pai, nós temos que cuidar uns dos outros. Graças ao Altíssimo, eu não tenho nenhuma informação de que alguém esteja precisando de alguma coisa. Mas nós estamos vendo que a economia de alguns países está sendo abalada por causa da pandemia. Há poucos dias atrás, ou ainda esta semana, uma irmã de uma região do Brasil entrou em contato comigo dizendo que lá o desemprego está ficando cada vez maior, a miséria está começando a bater na porta das pessoas e a perspectiva de um futuro mais tranquilo está meio inseguro nesse momento. Nós sabemos que o mundo e os países vão entrar numa recessão, porque tudo foi programado para isso. Nós temos apenas que estar preparados para entrar nisso tudo, para entrar nessa luta, para entrar nessa batalha. O Pai vai cuidar de nós? Lógico que vai. Ele vai cuidar de nós, Ele vai zelar nós, mas olhe para o exemplo dos irmãos do passado. Ele cuidou daqueles irmãos lá atrás? Sim, lógico que Ele cuidou. Ele preparou os discípulos para enviar ajuda lá. Nós, mais uma vez, nós temos que restaurar estas coisas. Deixar de lado o egoísmo. E eu sei que tem muito irmão bom, tem muita irmã boa, mas muito mesmo. Mas é importante nós falarmos aqui agora. Tem vários irmãos que já falaram comigo, irmãs que já falaram comigo, que estão com suspeita, por exemplo, do Covid-19, do coronavírus. O que nós temos que fazer? Orar uns pelos outros. Para que o Criador nos abençoe, para que nós vençamos isso. Porque se um irmão está doente, eu tenho que me sentir como ele está se sentindo. Se amanhã vir a fome, a miséria nesse mundo, que Yahushua tenha compaixão, mas tudo indica que vai vir. Já estão dizendo que o ano que vem será um ano difícil, quem viver verá. Nós temos apenas que estar consciente que nós somos o povo de Yahushua. Vamos passar dificuldade em algum momento? Vamos sim. Vamos ficar doente? Vamos sim. Se ninguém pode ficar doente, então por que os nossos irmãos do passado ficaram e perderam a vida e morreram? Então eles tinham que estar aí até o dia de hoje, arcadinho de velhinho, esfregando a barba no chão, mas vivo. Não pode morrer, é proibido ficar doente. Porque o cristianismo inventou essa mentira. Esse cristianismo maligno, diabólico, nojento. Ele inventou essa mentira. E o povo acha que é verdade. O povo do Altíssimo sempre teve dificuldade. E sempre foi um povo pobre, sofrido. Sempre foi. Veja, por exemplo, o profeta que é conhecido como Eliseu, estava lá no mato, lá na lavoura, lavrando com 12 juntas de boi. Tivemos homens que foram chamados para a obra, que era um pedreiro. Quer dizer, não eram homens afortunados. Tem aqueles que foram reis, logicamente, mas tem aqueles
que eram sofridos, né? Quefa era um pescador. Ele tinha que trabalhar duro, pegar os peixinhos dele. Shaul já tinha uma outra preparação. E assim nós vamos vendo que a comunidade do Altíssimo sempre teve pessoas mais em condições, outras em menos e outras em menos. O fato é que nós, como povo de Yahushua, temos que nos dar as mãos. Temos que nos dar as mãos. Caminhar de mãos dadas. Independente, como diz lá o nosso irmão, independente das pequenas diferenças de entendimento. E não podemos ter vergonha de confessar as nossas necessidades uns aos outros. Não podemos. Temos que ser sinceros, temos que ser honestos, temos que ser verdadeiros. Certo? Para que Yahushua nos sempre abençoe. Todos estes eventos sucederam antes da invasão a Jerusalém e da queda e destruição do templo. Estão se repetindo antes que tudo isso venha. Estão se repetindo nos dias de hoje, ou sempre se repetiram, melhor dizendo. Sempre aconteceram isso, porque isso também está indicando algo que vai acontecer aí no futuro. E nós devemos nos preparar. Porque Yahushua nunca disse para nós que nós teríamos uma caminhada fácil. Agora imagine os discípulos ali no Monte das Oliveiras ouvindo o mestre dizer que eles vão morrer. Só vocês vão morrer por causa de mim. Vão colocar vocês na cadeia por causa de mim. Vão torturar vocês. Espera aí. Você está me chamando para mim caminhar com você, defender o que você ensina, para me matarem? Você está me convidando? Mas o que é isso? Não, eu não vou, rapaz. Mas o que é isso? Eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho filha, eu tenho neto, eu tenho neta. Eu tenho um emprego, quem é que vai sustentar a minha família? Diz, olha, Yahushua, até aqui deu para nós caminhar junto. Agora vem me dizer que vão me prender. Eu vou ser preso. O que eu fiz de errado para me ser preso? Só porque eu sou seu amigo? Não, então eu não quero mais. Infelizmente, muitas pessoas pensam assim até os dias de hoje. Não, não me serve. Sofrer por causa de Yahushua? Ah, não quero, não. Mas Yahushua disse a eles, vocês vão ser presos, vocês vão apanhar. A família de vocês vai trair vocês, vai denunciar vocês, os amigos vão denunciar vocês. Aonde vocês forem, todo mundo vai ter raiva de vocês, vai ter ódio de vocês por causa de mim. Mas eles permaneceram ali firme. Não, nós vamos. Se é por causa de ti, nós vamos. E foram. E tudo que Yahushua disse aconteceu, sucedeu com cada um deles. Cada um teve uma morte diferente, mas morreram, a grande maioria morreram assassinados, matados, queimados, pendurados em estaca, lançados às feras. Mas não abandonaram Yahushua, nem blasfemaram dele e nem se indignaram com as lutas que estavam enfrentando. Ou será que as prisões daquela época eram 5 estrelas? Tinha banheiro para cada um, chuveiro para cada um. Aonde as prisões onde Shaul foi lançado, onde Quefas foi lançado, e tantos outros irmãos foram lançados. Que tipo eram essas prisões? Né? Que tipo eram essas cadeias? Quais eram os elementos que estavam lá presos com eles? Que tipo de crime tinham cometido? E me chamastes para isso, Yahushua? É para isto que me chamou? Nunca questionaram isso. Nunca questionaram. Mas a palavra diz que cada laçaço que eles levavam, eles glorificavam e exaltavam. E se alegravam por estar padecendo por causa do nome de Yahushua.
Nós não queremos nem ficar gripado. Achamos que é o fim do mundo. Não aguento mais. Está me doendo a cabeça. Me cure essa cabeça, senão não creio mais em ti. É isso aí que nós estamos vivendo hoje. É isso aí. Eu mesmo, quantas vezes me dá algum problema, diz, olha, Yoshua, não pode. Depois pode sim. Deixa aí. Eu tenho que aprender com esse sofrimento. Eu estou sofrendo, eu semeei isso. Se eu não semeei isso e eu estou sofrendo, opa, o Pai quer me ensinar algo nisso. O que é que queres me ensinar, meu Pai? Eu quero aprender. Mas está doendo, mas eu quero aprender. Eu tenho que aprender com essa dor, eu tenho que aprender com esse desprezo, eu tenho que aprender com essa doença, eu tenho que aprender com essa miséria, eu tenho que aprender com isso. Por quê? Porque Ele quer me ensinar com isso. Para quando vir coisa pior, eu já estou preparado. Aí eu não me assusto mais. Não tem problema daí. Porque o importante é o que vai vir depois. Agora eu tenho que sofrer mesmo. Nós temos que sofrer, viu, meu irmão? Nós temos que sofrer perseguição, calúnia. Quanto mais, melhor. Que daí nós estamos certinho. Se o mundo nos aplaudir, fuja. Se esconda. Por isso, meus irmãos, é bom estar com Yoshua, né? É muito bom. E conosco, especialmente, ele está sendo de uma amorosidade extraordinária. Né? Veja Shaul. Shaul sai de uma tempestade onde o barco parece que vai partir no meio. Mas eu estou indo trabalhar para Yoshua e me vem um temporal desse para me matar. Aí, de repente, a tempestade para, calma. Tem uma ilha, lá tem fogo, lá tem pessoas, ou estamos salvos. Vai lá o homem pegar um punhadinho de lenha para fazer fogo, para se esquentar. O que é que tem lá na lenha? Uma serpente que nunca deixou escapar um daqueles que ela picou. Todos morreram. O que ela faz? Morde a mão de Shaul. O que os bárbaros falam? Esse homem é amaldiçoado, porque nunca ninguém sobreviveu a uma picada de serpente, e ele, estamos todos aqui, logo ele, ela vai picar logo ele. Mas o que você fez, rapaz, para você ser atingido por isso? E aí os bárbaros diziam, a qualquer momento ele tomba morto, não vai aguentar. Certamente alguns diziam, olha, já está mudando a cor do rosto. Mas Shaul está ali. E nada acontece com ele. Porque tinha alguém naquela ilha que tinha que se converter. E se converteu. Precisava ser picado por uma serpente? Precisava. Precisava? Precisava. E ele entendeu que precisava. É muito forte essas coisas, sabe? Ele entendeu o que precisava. Será que Shaul sentiu medo? Será que Shaul sentiu preocupação? Não tem como dizer. Mas quando você estiver na eternidade e eu estiver na eternidade, aí nós vamos perguntar para ele. Diz, Shaul, o que aconteceu naquele dia? E ele vai dizer, com certeza, eu confiei no Pai. Eu confiei em Yoshua. Mas doeu aquela mordida? Doeu. Você sentiu que o veneno penetrou no seu organismo? Eu senti. Mas ele não teve como me matar, porque não havia permissão para isso. Quem era que Shaul anunciava? Yoshua. O mesmo que eu e você anunciamos, o mesmo que eu e você cremos. Então não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã. Lute. Vamos lutar juntos.
Vamos lutar cada vez mais juntos, lado a lado, respeitando, compreendendo, tolerando. Meus irmãos já sabem o meu sistema aqui, né? Os irmãos já me conhecem. Mas entendam, a vida de cada um de vocês está sempre comigo no meu coração. O amor e o respeito que eu tenho por todos. Eu só não gosto de falso profeta, e de enganadores e de aproveitadores. Mas os irmãos e as irmãs que nos ouvem, eu sei que nós vamos estar na eternidade. Nós vamos estar lá. Você que eu não conheço, você que não me conhece, não se preocupe. Não se preocupe. Nós vamos ter muito tempo, mas muito tempo mesmo, para conversar, para contar as experiências. E quando isso ocorrer, será lá na presença do Pai. Agora vamos cuidar um dos outros, certo? Vamos cuidar um dos outros, porque nós somos irmãos e somos membros da mesma família. Que família é essa? A família de Yahushua. Simples assim.